Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. O professor e sociólogo da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, já está conectado conosco para a nossa coluna de todas as segundas-feiras. Professor, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael, Diene, ouvintes. Tudo bem, muito obrigado. Professor, hoje o nosso assunto é o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem em São Paulo, que lotou uma parte significativa da Avenida Paulista. E o senhor quer abordar essa situação do ponto de vista do significado de democracia e a extrema-direita. Lembrando que o ato, segundo os organizadores, era em defesa da democracia e do Estado de Direito. Então vamos que vamos, professor. Queremos a sua análise aí, uma visão sobre este ato lá na Paulista. Pois bem, Rafael, veja só quão importante é nós vivermos, né, num regime que, apesar de todos os seus limites, que do ponto de vista objetivo são muitos, né, permite que as pessoas se manifestem de maneira livre no que diz respeito, seja à defesa de determinadas perspectivas, nesse caso, perspectivas essas que não implicam ofensa, nem ódio, nem qualquer forma de violência contra outros, né? E também a defesa de pessoas, né? Que foi o caso dessa manifestação na Avenida Paulista ontem. Quer dizer, você tinha uma multidão de pessoas, parte delas que há algum tempo, bastante recente, se manifestando pedindo uma intervenção militar, pedindo que o ex-presidente tomasse medidas para liquidar com a esquerda, tomasse medidas para fechar o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, parte dessas pessoas agora, aparentemente, se revela convertida à defesa do Estado Democrático de Direito. Isso parece ter um conteúdo oportunista, na medida em que o senhor presidente e várias dessas pessoas vêm sendo investigadas por conta, precisamente, de terem se engajado no movimento que visava, derrubar este próprio Estado Democrático de Direito. Agora, isso de uma perspectiva mais ampla, quer dizer, considerando apenas o que aconteceu na Paulista ontem. Mas se a gente for um pouco mais longe, eu acho que é importante fazer isso, a gente vai verificar que são os limites objetivos da democracia que contribuem de maneira muito expressiva para o surgimento da extrema-direita. O que eu estou chamando de limites, objetivos da democracia? Muitas das pessoas e muitas das análises, às vezes, quando falam em democracia, se restringem a pensar o regime democrático como aquele em que há o Estado Democrático de Direito em funcionamento e, portanto, são asseguradas várias liberdades aos membros, aos cidadãos, de determinada sociedade. Todavia, essa é uma dimensão política da democracia, institucional. Nós não podemos abstrair, porém, a democracia como um regime que assegura condições também de igualdade entre os indivíduos. Portanto, condições em que todos, ou se não todos, a vasta maioria dos cidadãos e das cidadãs tem acesso à habitação, à saúde, à educação, a saneamento, enfim, um conjunto de direitos assegurados dentro da Constituição. Os limites objetivos que a democracia no Brasil experimenta há muito tempo dizem respeito à possibilidade objetiva, concreta, real, da maioria das pessoas terem acesso a esses direitos. Quer dizer, muitas das pessoas que se convertem a essas posições de extrema-direita, na verdade, expressam muitas vezes sem saber
um descontentamento com o fato de que não tem acesso a esses direitos e, equivocadamente, associa esse bloqueio, né, essa impossibilidade de usufruir de direitos ao regime democrático e atribui a autoridade, o autoritarismo, né, de um indivíduo cuja liderança vai sendo construída ao longo do tempo, a possibilidade de que esses direitos sejam conquistados, ou se não, esses direitos que se afirmem em formas de organização da sociedade profundamente autoritárias. Esse ato, então, ajuda a pensar um pouco sobre as ambiguidades, né, da democracia na nossa sociedade, ou talvez nem as ambiguidades, mas, digamos, os contratempos dela. E o quão complexo é você analisar situações como essas à luz de processos que são estruturais na sociedade, eles não são meramente conjunturais. Eles não têm a ver apenas com extrema-direita, com esquerda, com centro, não tem a ver com uma ou outra liderança, Jair Bolsonaro, mas poderia ser qualquer outro líder, mas ele tem a ver com o modo pelo qual o projeto democrático, que é relativamente recente entre nós, na nossa sociedade, tem apresentado limites. O que seria fundamental para a gente identificar bem esses limites, né, e buscar superá-los? Primeiro seria entender quais são os segmentos da sociedade que se opõem à democracia. Segundo, é entender por que esses segmentos o fazem. Quer dizer, se a democracia é um regime através do qual nós podemos nos aproximar mais de uma sociedade justa, o que impede ou o que faz com que determinados segmentos da sociedade a evitem, né, e busquem, muito pelo contrário, uma sociedade hierarquizada, pautada por princípios autoritários e por estratos muito bem definidos e intransponíveis, quer dizer, uma sociedade em que a própria ideia de liberdade vinculada à mobilidade social, né, da possibilidade das pessoas mudarem de um estrato para outro dentro da sociedade, essa própria ideia é negada. Eu acredito que há muitos ingredientes, né, que contam, que são importantes para entender a situação específica do Brasil hoje, mas me parece que esse é um problema mundial, né, o problema de uma certa rejeição à democracia, que está associado a uma militância de extrema-direita, de escala transnacional, né, e que se relaciona, de fato, aos limites, não apenas da nossa democracia, mas eu diria que das democracias em sociedades capitalistas. Quer dizer, isso nos leva ao tema das desigualdades e do modo pelo qual elas vêm se reproduzindo e agravando ao longo do tempo, apesar de vivermos em sociedades que são cada vez mais capazes de produzir muita riqueza. Professor, a impressão que dá quando a gente vê alguns atos, por exemplo, e aí, obviamente, a gente não pode generalizar, mas quando a gente vê alguns grupos, algumas pessoas se manifestando, a impressão que dá é que, infelizmente, a democracia virou um conceito um pouco subjetivo, né? Ele vai muito ao encontro do que a gente defende. Por exemplo, se eu acredito em X pessoa, em X político, a defesa desse político no poder é a democracia. Ou se eu acredito em Y, a defesa deste Y no poder é o que representa a democracia. Parece que democracia é aquilo que nos convém, digamos assim. Isso é muito perigoso, né? Preciso tomar muito cuidado com isso, porque existe um conceito já pré-estabelecido, defendido na Constituição, e isso não pode ser desrespeitado. Essa linha não pode ser cruzada, né, professor? Você tem toda a razão, Rafael. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Em que eu falava que, só para lembrar, em que o debate político entre grupos, camadas e classes que se opõem precisa se dar tomando como referência termos que sejam razoavelmente comuns. Quer dizer, é isso que permite haver oposição e conflito, né? E um conflito e oposição cujo propósito é nos projetar em outras formas de organização social, ou pelo menos projetar
no sentido de que a gente seja capaz de imaginar outro tipo de sociedade. Nós estamos vivendo um momento que parece que predomina os solipsismos, né? Quer dizer, é como se cada um tivesse sua própria verdade e como se essa verdade precisasse se impor aos demais, né? Sejam eles quais forem. Então, a pergunta que devemos nos fazer é o que aconteceu, né? Porque talvez até uns 20 anos, 15 anos atrás, isso não parecesse um problema. Muito do que vem sendo os últimos 40 anos da história do Brasil vem sendo uma tentativa de construção ou de reconstrução da democracia depois de 21 anos de ditadura. Quer dizer, o que acontece? De repente, parece que surge ou ressurge um movimento que aparentemente estava morto ou enfraquecido, e surge com muita força. E surge de modo emblemático, solicitando a intervenção militar, solicitando a intervenção de uma figura que encarnaria uma liderança acima das instituições, né? Veja, isso tudo é muito presente na nossa história e volta, né? Por que volta? Eu acho que uma das razões pelas quais isso acontece, e isso acaba, digamos assim, tirando de cena digamos, uma espécie de consenso em torno da ideia de que é importante construir democracia. Quer dizer, isso parece que sai de cena, e aí entra em cena, na verdade, ou volta à cena, na verdade, um problema que é o da história que não é, os momentos da história que não são superados. Então nós temos ditaduras desde o princípio da nossa história republicana, né? Tivemos pouquíssimos períodos de democracia plena. Esse que nós estamos vivendo talvez seja o maior, talvez não é o maior, né? Que vem desde 1980 e eu diria que das primeiras eleições diretas para governador, 82, mas se a gente considerar a eleição direta mesmo, 89, né, para presidente. E qual é o grande problema? É que nós nunca acertamos as contas com os períodos ditatoriais. Então, diferentemente do que aconteceu em outros países que foram objeto da sanha autoritária de determinados segmentos da sociedade, eu menciono Argentina, Chile, Uruguai, nós não julgamos aqueles sujeitos que, agindo em nome do Estado, promoveram a barbárie na sociedade civil. Isso não aconteceu no Brasil. E notem, é exatamente isso que está em causa agora quando se realizam as investigações, não é, sobre a tentativa de golpe depois do processo eleitoral, né, em que um grupo expressivo de pessoas está sendo investigado e será julgado, assim como o senhor presidente da República. Quer dizer, o que muitos pretendem fazer com essas manifestações é, na verdade, retomar um processo já muito comum na sociedade brasileira, em que crimes contra a democracia não são julgados dentro do regime democrático. A ideia de anistia, né, a ideia de que não se deve punir pessoas que estão atentando contra a democracia, né, ou que atentaram, é muito comum na nossa história e ela precisa ser interditada. Né? Por quê? Porque é a partir desse interdito que será possível construir, talvez, um outro consenso em torno de como as sociedades se democratizam. E esse processo é um processo ininterrupto. Quer dizer, a ideia de consolidação democrática é uma ideia, eu diria, bastante ingênua. Na verdade, o processo democrático se constrói num contraponto com o modo pelo qual a economia funciona e a sociedade melhora ou não melhora. Né? As condições de vida dos sujeitos melhoram ou não melhoram. Então, o questionamento que você coloca é importantíssimo, porque nós podemos entender que essa apropriação, digamos, solipsista da ideia de democracia também está associada a determinadas formas de oportunismo político, sim, mas também a uma recalcitrante insistência de grupos sociais no Brasil de não ver a própria história.
né, de rejeitar a história, de não refletir sobre a história, né, e de, em o fazendo, buscar apropriar-se, né, das formas de interpretar e de dizer, eliminando muito do que se passou. Professor Marcelo Seráfico, sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, trazendo aqui a análise, avaliação em relação ao que aconteceu ontem lá em São Paulo, o ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa coluna vai estar disponível logo mais no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e no site bandnewsdifusora.com.br, para você ouvir na hora que quiser e também compartilhar em seus grupos. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Rafael, Diene, e boa semana a todos. Boa semana, um grande abraço para o senhor. Boa A gente semana. vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho mais manchetes de momento.